Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h07, voltamos com o primeiro jornal desta segunda-feira. Zootecnia no ar. Nossa entrevista número 770. Estamos recebendo aqui a Bianca Regina de Alcântara Melo e também o zootecnista Flávio Lorenzetti, do projeto Zootecnia no ar. Também o professor Ricardo Orsi também que está aqui, falou que não quer falar muito hoje, mas está aqui no estúdio com a gente. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, que agradeço. A gente agradece. Animais silvestres é um assunto realmente bastante interessante e que a gente tem que conhecer bastante e saber o que a gente pode, o que não pode fazer, e eles estão cada dia mais presentes, inclusive pela ação do homem em nosso dia a dia, né? É uma coisa impressionante e ontem eu vi inclusive um vídeo em São Manuel que uma onça parda foi vista no bairro Santa Terezinha, em São Manuel. Isso está cada dia mais comum, né? E como é que a zootecnia atua nesse assunto de animais silvestres? Fiquem à vontade. Bom, o zootecnista ele pode entrar na parte de silvestres em vários ramos, né? Uhum. Tanto em zoológicos, com o cuidado do manejo dos animais. Você ouve muito mais falar sobre os médicos veterinários nessa área, né? Verdade. Mas o zootecnista ele pode estar atuando no manejo, ele pode estar atuando também na nutrição desses animais. Geralmente, num zoológico, quem é contratado para fazer a nutrição dos animais, para montar um quadro nutricional para eles, são os zootecnistas. A gente monta quais alimentos, a quantidade de alimentos que vai ser oferecida diariamente, vai manejando essa parte, né, de nutrição. Também a gente pode acompanhar também a parte clínica em alguns aspectos. A gente pode estar ali associado a algum médico veterinário para estar acompanhando a saúde desses animais. Também podemos atuar em áreas públicas, como também a parte de inspeção sanitária, né? Também a parte de controle de pragas, também na parte de manejo, de capturar esses animais, a gente também pode ajudar nessa parte. Então tem várias áreas aí que a gente pode estar trabalhando, como zootecnista, né? Que as pessoas geralmente acham que só o médico veterinário pode estar atuando, mas o zootecnista está ali também. É uma informação bastante interessante, porque é isso mesmo que você acabou de falar. A maioria das pessoas acha que só o médico veterinário é que atua em casos como esse, né? E é importante, e um dos objetivos do Zootecnia no Ar é para trazer também a informação para o ouvinte, para o público em geral, da função do zootecnista, né, Flávio? Isso a gente tem essa questão, né, como você mesmo disse, do médico veterinário, do biólogo também, que ele atua nessa área. Uhum. E uma das áreas que a zootecnia também ela pode atuar, que a gente tem um projeto aqui que foi idealizado por um zootecnista, é a parte de reintrodução dos animais na natureza. Foi idealizado pelo professor, que ele já está aposentado da Unesp, professor Nabor Veiga, que ele fez o Centrofauna. Ele idealizou o projeto, então o Centrofauna, que é lá do pessoal da Nidro, eles fazem a reintrodução desses animais aqui na cidade de Botucatu. Tanto que a maioria dos tucanos que a gente vê aqui por Botucatu são todos do projeto Centrofauna. Que foram reintroduzidos na natureza. Aliás, o Nabor fez um grande trabalho, não sabia que já estava aposentado já. Começou com a casinha com os passarinhos ali, daí transferiu esse pro projeto. Sim. Um trabalho fantástico. Eu não sabia que ele era zootecnista, também achava que era veterinário, como a gente confunde, né? Como tem essa... E zootecnista da primeira turma. Primeira turma. Que legal. Um profissional excelente aí, foi realmente uma grande perda pra gente ele ter se aposentado, mas ele continua, né? Ele continua ajudando muitos. Imagina o celular dele quantas vezes toca por dia, né? Com certeza. Agora, gente, qual que é a diferença entre, a gente falou aqui que a incidência da gente ver um animal silvestre na zona urbana tem aumentado, infelizmente, né? Qual que é a diferença de um animal silvestre, de um animal exótico, de um animal selvagem? Como é que o pessoal identifica isso? Ou ao invés de tentar identificar, é melhor chamar quem de direito para evitar qualquer problema? Então, o correto, na realidade, é sempre chamar um profissional da área, né? Ou o pessoal do resgate de animais para ter certeza de qual animal a gente está se tratando. Às vezes pode ser uma iguana de um vizinho seu que escapou de casa. Entendi. E aí é um animal exótico, como você havia perguntado. Geralmente animais exóticos são animais de outros países ou outras nacionalidades, né? Que são trazidos no nosso país geralmente para pet, para ser criado como pet.
Então, o exótico geralmente é um animal que você vai estar criando dentro da sua casa. Uma lhama, um avestruz, uma iguana. E aí o silvestre é aquele animal da sua fauna local, né? Que vai estar presente ali próximo. Infelizmente, muito próximo hoje em dia por conta dessa invasão do ser humano à natureza, né? A gente está cada vez mais avançando com a cidade para dentro das florestas. Então, esses animais, eles acabam ficando muito sem onde ir, sem o que comer. Então, eles acabam, sim, vindo para nossas áreas, né? Mas, na realidade, as pessoas falam que eles invadem as nossas áreas, mas quem está invadindo de verdade é a gente. A gente que está se introduzindo ali na área deles, né? Então, aquele animal, um saruê, um lobo-guará, uma onça parda, isso é um animal silvestre, né? Que às vezes a gente acaba vendo. O correto é sempre chamar as autoridades para estar fazendo a captura desses animais, essa altura correta deles. E o selvagem, para ficar mais fácil o termo, o animal selvagem é todo animal que ele não passou pelo processo de domesticação. Entendi. Por exemplo, o bovino, o cachorro, eles passaram por um processo de domesticação dos seres humanos. O animal selvagem é essa questão que ele não teve esse processo de domesticação. O animal silvestre é todo animal que ele faz parte da nossa fauna. E então, como o saruê, como ela disse, o saruê, o lobo-guará, eles fazem parte da nossa fauna. O exótico é todo animal que ele não pertence à nossa fauna. Um exemplo muito fácil de entender isso seria: um leão, ele é exótico dentro do Brasil, mas ele é silvestre na África, porque ele pertence à fauna da África. Antes da pergunta do André aqui, ontem à tarde, coincidentemente, acho que ele veio para falar assim: olha, não esquece que amanhã tem entrevista sobre animais silvestres, né? Eu vi, do nada, assim, de repente, uns mimus, o sabiá praiano, né? Todos alvoroçados e tal. E o que estava acontecendo? Um teiu estava passando, tô tentando até pedir para ela aqui, eu acabei, olha lá, e o mimus atacando ali, né? Incomodado com a presença do teiu, né? Sim. Ali na região do Jardim Paraíso, Altos do Paraíso, ele só parou porque ele estava sendo filmado, ele ficou quietinho ali e falou assim: pode filmar. Mas aí que tá, né? Eu fiquei com medo dele ser atropelado, né? E o que fazer numa situação como essa, no caso aí desse teiu? Os mimus tentaram, né? Vai embora daqui e tal, enfim. Mas o que fazer numa situação como essa? Olha, geralmente esses animais, eles já têm uma certa esperteza para evitar que isso aconteça, né? Mas o correto, assim, se você viu, tentar afastar o bicho da rua, mas assim, sempre de longe. Se não tiver como chamar uma autoridade para isso, né? Porque às vezes a gente não tem esse tempo de ação para estar chamando uma pessoa especializada na captura desse tipo de animal. Então, assim, tentar espantar esse animal para uma área segura, né? Óbvio, mantendo uma distância segura desse animal, porque esses animais, eles podem sim vir a se defender, né? A dar um ataque e pode causar aí uma lesão. Então, o legal é assim, aquele famoso show, sabe? Então, é tentar espantar esse animal. Na maioria das vezes, chegando perto, esse animal já vai correr. Ele já vai correr para um lado, assim, bem longe de você. Então, você já vai estar ajudando esse animal. E, óbvio, também tomar cuidado com a rua, porque aí, às vezes, o atropelado acaba virando a gente, né? Então, tem isso também. Não faz atenção ali. Exatamente. Tentar ajudar o animal, acaba atropelado. Então, a gente tem que sempre ter essa atenção, né? Tanto no animal quanto no trânsito. E se tá dirigindo, viu o animal no meio da rua, diminui. O animal com certeza vai sair, ou você vai bem devagarzinho, o animal vai sair do caminho. Porque a gente vê muito animal atropelado hoje em dia. Dá uma buzinadinha, às vezes. Dá uma buzinadinha. Nesse caso, ele passou um carro na lateral e ele foi pro terreno e sumiu. Geralmente eles têm esse tempo de ação muito rápido de se afastar, assim, dos carros, das pessoas. Então, geralmente a gente não precisa fazer nada. Mas se viu que o animal tá ali com algum problema, né? Então, tentar afastar o animal, assim, mantendo uma certa distância por segurança própria. E do animal também. É até interessante falar na questão, né, dos animais que a gente vê, que são esses animais que aparecem ali no Cambuí, por exemplo. A gente tem a questão dos coatis que aparecem ali no bairro.
Então o pessoal acha que o coati é fofinho, o coati ele é peludinho, então o pessoal fala, nossa, vou chegar perto. E a hora que chega perto acaba ocorrendo acidente. Então, ver o animal de longe é a melhor forma e tentar fazer com que esse animal vá para uma área de local seguro. Saruê, né? Tem gente que alimenta até o saruê. Exato. E quando a gente alimenta esses animais, a gente tem um problema de transmitir doenças para esses animais. Por exemplo, em Bauru a gente teve um surto há pouco tempo atrás de herpes. Dos próprios seres humanos que iam, colocavam a banana na boca, ofertavam para esses saguis. Que loucura. E a partir disso a gente teve vários animais com herpes. Pra gente, a herpes, ela sai aquela ferida, mas não, a gente consegue controlar. Esses animais é mortal. Então eles acabam morrendo por causa da ação humana, de ofertar alimento para os animais. O primeiro que eu descobri hoje que chama Mimus, o sabiá do campo. Eu conheci como sabiá do campo, o Márcio trouxe um novo nome, Mimus. Essa é nova pra mim, Márcio. Eu sabia disso. Mimus. O JP, quando era criança, ele viu comigo, a gente pesquisou e jamais esquecemos. Mais de 20 anos. Eu conheço como sabiá do campo. E a questão do teiu uma vez eu fui tentar tocar um teiu, hein? A cauda dele é um chicote. Rapaz do E céu. eles correm. Esse teiu veio pra cima de mim com uma boca que parecia 2 metros de boca, rapaz. Ele lembra um do céu. dinossauro, né? Não Ele tente lembra tocar um teiu, essa é a minha dica. Vai dar uma quem não buzinadinha. acredita em Fala dinossauro, xoxô de longe, mas não tente tocar um teiu. Fica a dica de hoje, né? Porque o teiu, além disso, ele se arma, né? Às vezes, e corre pra cima da gente. Eu vi ele armado, hein? E eles, Não é fácil, não. e eles sobem em cima da gente, inclusive, se deixar, ele vai pra cima mesmo. Essa filmagem estava trêmula porque eu tava na grade, viu, gente? Tava tentando localizar pra... Não era medo. Escudo, assim, ó. Imagina. Não era Escudo de um medo. lado e o... Entendi. Bom, mas vocês falaram de animais exóticos, né? É interessante que recentemente eu tive numa área do Mato Grosso e a iguana que a gente acha, eu até fiquei confuso lá, aproveitar a presença de vocês aqui. Lá é um animal silvestre, embora eu acho que não seja, mas é tratado como animal silvestre, porque você vê a iguana solta ali. Mesma coisa do javali aqui em Botucatu, né? É um animal silvestre, já está incorporado, mas ele é exótico. Como é que faz para lidar com essa situação? É exótico, não é? As cobras mesmo, né? Porque você, a cobra é um animal que tem no Brasil, mas se você for estudar cada espécie, tem espécies que foram introduzidas aqui, não são naturais daqui. Elas continuam sendo exóticas mesmo já tendo sido incorporadas no seu ambiente ali? O que a gente tem hoje em dia é a questão dos animais endêmicos, né? Que a gente fala. Por isso que ela falou que a iguana aqui no estado de São Paulo ela é exótica. Um caso muito interessante é o mico-leão dourado, que ele é endêmico ali de Rio das Ostras, mas quando ele sai dali daquela região, ele é considerado exótico nas outras partes. Então o que a gente faz? A gente tenta proteger, porque quando o animal, ele mesmo sendo exótico, a partir das nossas leis, mesmo que ele tenha sido introduzido, ele é protegido pelas nossas leis e a gente tenta fazer esse controle. Um caso é o javali, que ele foi cruzado, né, com o porco doméstico, que é considerado java-porco, né, que é o nome que a gente dá para isso, para esse animal, esse cruzamento. E a gente tem esse controle, que a gente tem o pessoal que tem a caça, o IBAMA, ele faz o controle através da caça. Então a gente sempre tenta controlar e tentar proteger ao mesmo tempo. Eu estive recentemente no Ceará e numa pousada que eu fiquei, era comum uma família de iguana ali. Né? Aí eu fui pesquisar que a iguana é considerado um animal nativo do Ceará. Sim. E é isso mesmo, que eu imaginei que fosse da região do Caribe. Não. A gente tem várias espécies de iguana na América do Sul e elas são endêmicas de alguns locais. Entendi. Nossa, é bastante interessante, foi uma curiosidade. E se a gente acha que o teiu lembra o dinossauro, a iguana então parece que foi um dinossauro que entrou numa máquina e diminuiu o bicho, porque realmente é muito parecido. E a iguana ela tem uma característica muito legal, que quando ela é filhote, ela é carnívora e a hora que ela vira adulto, ela acaba sendo vegetariana, ela só come que coisa, flores, verduras, algumas folhagens. Então ela tem essa troca dessa alimentação desses animais. Interessante. Então tomar cuidado aí com a iguana filhote. Então, boa. Pior que Dicas do dia. Dica do dia. Bom, e como é que o zootecnista atua com os animais silvestres também? Como é que é a atuação de vocês com animal silvestre? Principalmente na questão de produtos, né? Porque a zootecnia ela trabalha muito na obtenção de produtos, né? Que é fundamental, né? Com certeza. Na questão de silvestres, a gente pode trabalhar, como eu disse anteriormente, né, nessa parte de
manejo de fauna, né? Na captura, no acompanhamento também dos animais silvestres. Tem alguns animais que usam coleira de rastreamento, né? Pra gente saber manter as populações desse animal saudáveis, né? Como as onças pardas, por exemplo. Então a gente pode estar atuando ali nessa parte do controle da saúde desses animais, monitoramento. Na questão de produtos, creio eu que o zootecnista pode estar criando produtos para evitar que o silvestre, porque, como eu disse, silvestre da natureza, né? Ele esteja invadindo áreas comuns do ser humano. Também para exóticos pode criar, tem várias criações de produtos por zootecnistas, de rações, de petiscos pet, vários produtos de entretenimento também, limpeza. Então tem tanto essa parte técnica de cuidado do animal ainda na natureza, também quanto essa parte de elaborar produtos que atendam a animais pets, né? A exóticos pets, que estão ali dentro da sua casa. Então tem várias coisas, tem frutas desidratadas para alguns animais, como por exemplo araras, papagaios, e também criação de petiscos, rações, né, bem balanceadas para os animais, porque como zootecnista a gente sabe que o pior, assim, né, da parte de manejo de animais dentro de casa, de animais exóticos dentro de casa, é a nutrição deles. A gente fica muito preocupado com como a gente vai nutrir esse animal. Então a gente também pode dar consultoria para pessoas, né, que têm animais exóticos, que querem saber qual é o melhor tipo de alimentação para os seus animais, criar em fábricas mesmo rações que atendam as necessidades nutricionais do animalzinho. Então tem várias áreas ali que a gente pode estar atuando nessa parte do silvestre. Uma que eu gosto muito é a criação, a elaboração de produtos, né? Eu acho muito legal. Aí seria mais para exóticos que as pessoas criam como pet, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo. A gente está com o programa Zootecnia no ar, hoje falando a respeito de animais silvestres. Já nós voltamos. 7h29, voltamos com a entrevista, hoje recebendo a Brenda Regina de Alcântara Melo e o zootecnista Flávio Lorenzetti, do projeto Zootecnia no ar, aqui no Primeiro Jornal. A gente sabe que o tráfico de drogas é o maior no mundo, mas o tráfico de animais é o segundo maior do mundo, né? Se de repente, são dados realmente oficiais, se de repente uma pessoa comprou um animal ilegalmente, existe uma maneira de legalizar esse animal? Não. Uma vez esse animal sendo ilegal, ele foi adquirido de maneira ilegal, não tem como essa pessoa legalizar esse animal. E aí? Aí você tem que entregar para as autoridades, para a polícia ambiental, ou aqui no caso de Botucatu a gente tem a Guarda Civil Municipal que faz esse trabalho, essa Guarda Civil Ambiental, e a Guarda Civil ou a Polícia Ambiental vai enviar para um CETAS ou para um CETRAS. No caso aqui a gente tem o CEMPAS ou o Centrofauna, que vai fazer toda a triagem desse animal e vai avaliar se esse animal ele pode ou não voltar para a natureza. Caso ele não volte para a natureza, que ele não possa voltar, que ele tenha algum problema, que ele pode ser físico ou alguma coisa que impeça esse animal de voltar para a natureza, ele vai ou para um zoológico ou para um criadouro comercial para fazer a parte de reprodução desses animais e a conservação. Caso ele volte, ele passa por um processo de reabilitação para que ele possa voltar para a natureza. Entendi. Nesse processo de reabilitação, acho que é interessante até a gente entrar nessa questão da zootecnia nesse meio, é quando um animal ele é apreendido de um criador irregular, ou então quando ele é resgatado na natureza com algum ferimento, ele passa por um processo de tratamento ali. Exato. Essa triagem. Uhum. Como é que entra a questão do zootecnista? Porque o animal ele não vai comer o que ele tem na natureza. Uhum. Precisa entrar com algum tipo de suplementação ali, acredito eu. E aí, para ele ser devolvido e não ter acostumado com isso, como é que é esse processo para ele poder voltar para a natureza? Quando o animal ele é apreendido, ele vai para as autoridades, a primeira coisa que a gente faz é ambientar esse animal. Então a gente tem que saber o máximo de coisas possíveis que esse animal passava na mão da pessoa. Tem gente que fala, né, que o pessoal que trabalha em CETRAS, que o pessoal às vezes escuta papagaio pedindo café. Nossa.
Papagaio pede café, pede pão. Então, o que a gente faz quando a gente recebe esses animais? A gente faz a adaptação aos poucos desse animal, vai dando o que ele comia normalmente, girassol, o pessoal usa muito, que é muito complicado de você usar. Vai dando café, pão, e aos poucos ele vai tirando essa questão, vai acostumando o animal com a alimentação natural, que seria o mais próximo possível que ele tem na natureza. A partir disso que ele foi acostumado, ele vai passando por estágios, né? Para que ele tenha a proximidade do que ele vai encontrar na natureza. Então ele vai para um recinto, que ele vai ficar sozinho, que ele vai esquecer do ser humano ali por um tempo, que ele não vai ter contato humano, e vai o zootecnista ali que vai estar ali trabalhando, ou biólogo ou médico veterinário, ele vai começando a colocar alimentos um pouco mais para cima do local que esse animal vai estar, para fazer com que esse animal reaprenda a voar, porque geralmente esses animais eles não têm essa noção de voo, ele tem a asa cortada, então atrofia a musculatura do voo, e ele vai sendo reabilitado para soltura mais para frente. Eu vi hoje de madrugada, inclusive, aquela onça que vocês devem ter ficado sabendo, que há um pouquinho, acho que um mês e meio, 2 meses atrás, que ela foi resgatada, ela estava cansada, estava nadando, ferida, lá no Rio Amazonas. Sim. E ela foi resgatada pelo pessoal da Polícia Ambiental, foi levada, foi tratada, 30 chumbos foram tirados da região da cabeça, do focinho, do pescoço, 30 chumbos, né? E ela se recuperou rapidamente. Sim. E o cuidado das pessoas, inclusive para chegar no ambiente que essa onça estava, eles passavam inclusive uma erva, folhas e tudo mais, para que também o olfato da onça se mantivesse aquele olfato da natureza. Sim. E poucas pessoas conseguiram visualizar e que a onça visualizasse. E ela foi reintroduzida depois de todo o tratamento, enfim, tirar esses 30 cápsulas de chumbo que foram tiradas dela, ela foi reintroduzida à natureza. E o cuidado, com certeza, devia ter algum zootecnista também junto, para que ela fosse reintroduzida e que ela tivesse pouco contato com o ser humano. Isso é interessantíssimo, né? Sim. É interessante porque o animal, ele acaba perdendo o medo do ser humano quando ele começa a ver muito o ser humano. Isso é perigoso pro animal, porque ele pode se aproximar, desde que ele se aproxima do ser humano, tem gente que tem maldade, pode dar um tiro no animal novamente. Isso. A gente pode ter caso de atropelamento. Então é interessante que o animal, ele tem esse medo do ser humano para ficar na natureza o mais longe possível. E principalmente na busca pela comida, né? Sim. Porque se você acostuma ao animal, o animal é condicionado sempre. Nós somos condicionados, imagina o animal selvagem. E o Márcio falou disso, eu lembrei até de um outro exemplo que deu certo, né? A questão multiprofissional ali de veterinários ou tecnistas, que foi uma onça do Mato Grosso, que foi apelidada de Ousado, que em 2020 foi resgatado com queimaduras de 3º grau nas patas, teve outros ferimentos, uma das maiores queimadas do Pantanal. Ele foi resgatado por uma equipe de multiprofissional que levou para com todo esse cuidado. E aí depois você fala, tentamos aqui, será que vai dar certo? E eu tive a oportunidade agora em 2025 de ver o Ousado caçando, já sem presa, faltando presa, porque sofreu com tudo que aconteceu, mas deu certo, tá solto, tá funcionando. Eu acho que essa questão da alimentação, acho que é o mais importante de tudo, porque se um animal não conseguir caçar de novo, ele vai morrer. Então acho que esse é o trabalho do zootecnista, né? De manter, fazer com que ele não se adapte ao que a gente tá oferecendo ali, né? Sim, na realidade é nutrir o animal o mais próximo do que ele, de como e com o que ele estaria se nutrindo na natureza, né? Eu acho que o mais importante ali é manter a nutrição do animal o mais natural possível. Você tá com uma pessoa... Vai dar ração pra onça, é isso, né? Entendeu? É uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Você coloca ela aqui, primeira semana, entendeu? Às vezes ela não vai achar o que ela come lá. Você traz uma pessoa do Japão, coloca aqui, primeira semana, talvez ela não ache o que ela comia, ou pelo contrário, colocar um brasileiro lá no Japão, tá acostumado aqui com arroz e feijão todo dia, talvez não encontre lá. Então acho que trazendo isso pro lado animal, o mais importante é você trazer a nutrição desse animal o mais próximo do que ele comeria na natureza, mais próximo do que ele acharia para comer na natureza, principalmente pela região onde ele tá, como ele estaria predando ou achando esse alimento na natureza. A gente também tem
essa parte que chama enriquecimento ambiental, que é muito importante também para os animais, para a gente manter o comportamento dele mais próximo possível do natural. Então, colocar um pedaço de carne num lugar menos acessível para esse animal ter esse instinto de caça, ter esse instinto de ter que conseguir o alimento de uma forma um pouco mais dificultosa, né? Também esconder, para caso de tamanduá, lá no Sempas mesmo a gente tem um dispositivo feito de cano PVC que ele imita um formigueiro. Então coloca-se a ração, porque os animais lá, como a maioria dos tamanduás, eles vieram muito jovens, eles vieram bebês, filhotinhos, e eles foram tratados na mamadeira, então é muito difícil a gente voltar esse animal ao comportamento normal, comportamento natural dele. Então, muitas vezes ele acaba também comendo a ração, né? Porque quantidades exorbitantes de formiga é um pouco difícil conseguir. Então, tem esse dispositivo lá no Sempas que é muito legal, feito de PVC, feito à mão mesmo, que ele imita um formigueiro. O animal, ele tem toda essa parte de cavar e colocar a língua dentro dos buracos, que aí ele gruda as formigas, né? No caso, a ração dele. Então, assim, tem essa parte da nutrição, de você colocar o que o animal, oferecer para o animal, o que o animal acha na natureza, o que o animal vai comer ali na natureza, e também essa parte de você oferecer a alimentação dele mais próximo também do que ele estaria encontrando ali na natureza. Ele não sentir tanto, né? Isso, exatamente. Se ele vai encontrar ali dentro de um formigueiro, faz algum dispositivo que pareça um formigueiro. Se ele vai encontrar esse alimento em cima de uma árvore, coloca o alimento em cima de uma árvore. Então tem toda essa parte também do enriquecimento ambiental que é muito importante para a alimentação desses animais e para manter o comportamento natural deles. Flávio, quer complementar alguma coisa? É que a Brenda tá falando, né? Interessante essa parte, que o enriquecimento ambiental a gente divide em algumas partes. O sensorial, que a gente utiliza cheiros e outras questões. Isso que ela estava falando é o enriquecimento ambiental alimentar. O sensorial também é interessante de fazer para o animal, porque você pega uma onça, ela não desliga do dia para noite, né? Ela não tem uma chavinha ali, um interruptor que ela liga e desliga a questão do instinto dela. Uhum. Então a gente pode utilizar até mesmo em zoológicos, quando essas onças elas estão ali sob cuidados humanos, a gente pode pegar pelo de lhama, a gente corta, faz a tosquia da lhama, esfregar no recinto, em volta do recinto, para ela sentir o cheiro diferente, ela ter aquela questão de instinto de caçar. Então ela vai procurar. Quando eu trabalhei em zoológico também, a gente utilizava travesseiros com feno, então a gente colocava o que cada animal gostava. Tinha uma onça preta, né, que é a onça melânica pintada. Ela era conhecida como Vivi. A Vivi a gente colocava canela em pó, que ela gostava de canela em pó para brincar. Então a gente pendurava numa haste, e pendurando nessa haste ela ia, estourava aquele travesseiro de feno e ela se coçava em volta da canela. Tinha o Koda, que era um macho, que é uma onça pintada normal. Ele gostava de pimenta do reino. Então a gente colocava a pimenta do reino eles têm essas preferências, assim, então fica muito mais fácil de trabalhar com esses animais. Gente, o papo tá interessante, mas a gente chegou ao final de mais uma zootecnia no ar. Muito obrigado, viu, Brenda, pela sua presença, do Flávio. Muita gente Parabéns agradece. pela escolha da zootecnia aí. O pessoal tá época de vestibular e tudo mais, muita gente optando também por ser um zootecnista. Muito obrigado, sucesso para vocês, viu? A gente agradece a oportunidade, o tempo, né, para falar aqui, apresentar um pouquinho mais a zootecnia. E beijo, mãe, sei que você tá me ouvindo. Professor Ricardo, mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Márcio, André, Ellen, queria agradecer muito a parceria com a Prever. Eu acho que para nós da FMVZ é uma satisfação muito grande. E o objetivo, né, desse projeto de extensão Zootecnia no Ar, que se encerra hoje, né, esse ano, ano que vem eu vou voltar aqui com vocês. Vai ser um prazer. É justamente mostrar, né, a importância e a atuação da FMVZ para a sociedade. Então, pegando mais o lado da zootecnia, né, tentar mostrar a importância do zootecnista, as suas áreas de atuação, para que a sociedade entenda o que nós fazemos e também que a gente consiga mostrar aí para jovens que estão pensando em uma carreira, quem sabe optarem pela zootecnia. Que legal. Então a gente agradece imensamente a parceria. Vamos dar continuidade a esse projeto ano que vem e aí vamos esperar contar de novo aí com a parceria da Prever e vir falar de outras áreas aí da zootecnia. Então, legal. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a todos, bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.